Olá, beleza? Eu sou o Andrew, esse é o canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no filme cena de hoje vamos trazer o filme Os Banshees de Inisherin. Um filme muito inusitado que se encontra hoje nos cinemas e no Oscar. O filme Os Banshees de Inisherin foi lançado ano passado, dia 20 de outubro, mas só agora em janeiro de 2023 que ele foi lançado nos cinemas e está disponível ainda para a gente assistir. Eu já assisti e estou trazendo agora para nós, onde a sinopse conta que, numa ilha remota do norte da Irlanda, encontram-se dois amigos, Patrick e Colm. Amigos de longa data que se encontram num impasse onde Colm decide simplesmente terminar com a amizade. E Patrick, amparado pela sua irmã e por um amigo meio louquinho na cabeça, ele acaba insistindo nessa amizade que o Colm não quer mais. Ele acaba se tornando, inclusive, chato, porque ele não aceita um não como resposta. Ele quer o amigo dele de volta e não existe uma justificativa para isso. E o filme vai se dando nessa temática de um amigo que não quer mais o outro, né, o Colm, e o Patrick insistindo em voltar à amizade, porque afinal, ao que parece, não existe nenhum motivo real e importante para destruir essa amizade de anos. Mas assistindo o filme a gente descobre que existe um contexto que envolve todos eles e que provavelmente seja essa a motivação desse desgosto do nosso amigo Colm com o seu amigo Patrick. Patrick, então, interpretado por Colin Farrell, e Colm, interpretado por Brendan Gleeson, são então os nossos amigos que trazem essa história para nós e que vão trazer toda uma ideia diferente, porque esse é um filme muito convencional. Ele traz uma história, apresenta a nossa história num contexto, num ritmo tão diferente que a gente não está acostumado, que pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que não, mas enfim, vale muito assistir. Por ser pelo menos um filme diferente, traz uma mensagem em comum também, né? Porque quando que um amigo vai simplesmente dizer, eu não quero mais ser teu amigo. Então, é muito interessante. E eu quero te convidar, então, antes de começar a falar do filme em si, a te inscrever no canal nas minhas redes sociais. Temos o TikTok, o Quai, o Instagram, os Shorts aqui do YouTube também. A gente sempre posta partes dos nossos vídeos e logo mais a gente vai estar trazendo algumas interações mais aqui de como o canal funciona, as coisas aqui por trás. E te inscreve no canal, porque, poxa vida, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está investindo em novos materiais, em novas mídias para chegar até vocês. Então, vale muito a tua inscrição, te inscreve aqui que vai me ajudar muito. De que trata, então, esse filme? Na verdade, ele é sobre um conflito existencial que existe nos nossos protagonistas e também na população ao redor deles, porque eles estão isolados numa ilha e está acontecendo uma guerra civil, a Guerra Civil da Irlanda. Portanto, é também um filme sobre a espera da morte. Eles estão ali, a guerra está do lado deles. Eles estão isolados, não tem muito o que fazer, é a vida pacata, é a rotina de sempre, e eles começam a pensar no sentido de viver, no sentido daquilo que está acontecendo com eles a partir da guerra que está tão vizinha e da morte que poderia muito bem ser iminente para eles. E é provavelmente por isso que o nosso personagem Colm decide ferrar com a amizade dele junto ao Patrick, porque ele começou a pensar na vida. E se a gente for traduzir aqui, Os Banshees de Inisherin tem uma tradução literal que pode ser colocada como Os Espíritos de Inisherin, mas tem uma história por trás, né? Os Banshees, aqui eu vou ler para vocês, Banshees provém da família das fadas e é a forma mais obscura delas. Os Banshees eram como seres que previam a morte. Seu grito poderia ser ouvido a quilômetros de distância e poderia estourar até mesmo um crânio. As Banshees, resumidamente, eram consideradas mensageiras da morte, algo sobrenatural. Portanto, o filme, de fato, ele usa esse nome porque representa muito o que acontece, o cerne da nossa história. Os Banshees, os espíritos. É como se, de fato, eles estivessem esperando a morte, né? O Banshees, então, como eu falei, fadas que preveem a morte. Existe um espírito de morte rodeando aquelas pessoas e realmente acontece algumas coisas desse nível no filme, mas de certa forma é um filme assim tranquilo, leve, com uma atmosfera leve, mas com alguns acontecimentos pesados, porque existe uma força de morte sobre a vida deles, de separação, de conflito que a gente vai percebendo ao assistir da história. Falando agora sobre Patrick. São nomes, na verdade, bem peculiares, né? Porque são tradicionais lá da Irlanda do Norte. Então a gente não está acostumado a ver um personagem chamado
Patrick ou Colm, mas Jack até nem tanto hoje, né? Nos anos mais 2000 a gente vê muitos filmes com Jack, mas agora temos Patrick. Patrick é um irlandês tradicional, aquele carinha que tem a vida dele cuidando de umas vaquinhas, tem uma casinha simples, mora num lugar um tanto isolado, mas tem os seus amigos, os amigos de sempre, vai no mesmo bar todos os dias, tomar uma boa bebida, jogar uma conversa fora. É aquele carinha que tem a vida pacata, que funciona todos os dias da mesma maneira e ele acaba sendo dependente disso e também de tudo ao seu redor. Patrick é um homem dependente emocionalmente desse circuito que ele vive todos os dias, dependente da irmã dele, que tá junto com ele, que conversa com ele, que apoia ele, faz comida, faz parte da rotina dele, dependente da burrinha, que é praticamente uma amiga dele, onde ele leva ela para passear e tal, e dependente do seu amigo Colm. Só que com essa dependência toda, ele tá em risco emocional muito grande, porque se ele perde uma dessas coisas, o mundo dele ruína. E a gente vai perceber que durante o filme ele vai perdendo uma a uma dessas coisas. Então, na verdade, o filme não é exatamente sobre amigos, mas ele fala muito sobre o Patrick. O Patrick é o nosso protagonista e o Colm é praticamente um personagem secundário, aquele que vai fazer as coisas andarem, né? Ele tem uma função muito importante, sem o qual não existiria o filme, não existiria a nossa história, mas a história é sobre o Patrick, os conflitos emocionais. Digamos que ele representa toda a dor e a falta dos moradores de Inisherin. Inclusive, Inisherin é uma cidade que não existe, ela foi fictícia, criada para ser colocada nesse contexto de guerra civil e para contar a nossa história ainda. Então o Patrick, ele é totalmente emocional e dependente emocional dessas pessoas, desse ciclo todo, e ele começa perdendo aquilo que ele jamais achava que perderia, um amigo, o melhor amigo, Colm. E com essa perda ele entra em parafuso, ele enlouquece, ele pensa, não, ele geralmente faz assim, né? Hã? Eu acho que isso é uma coisa muito tradicional deles, muito cultural, irlandesa, eles expressarem dessa forma. E quando ele perde, ele não aceita, ele pensa, poxa vida, não, como um amigo simplesmente deixa de ser amigo do seu amigo? É uma coisa impossível, inconcebível, e ele não aceita um não como resposta. Ele incomoda incansavelmente o Colm com propostas de, poxa vida, eu vou ser um amigo melhor. Então, se eu estava sendo um amigo chato, que essa é uma reclamação do Colm, cara, tu é chato, eu não quero mais ser teu amigo. Tem alguns pontos cômicos, né, nessa história toda. E ele se torna muito chato, ele é muito inconveniente e o Colm deixa claro, eu quero ter uma vida diferente a partir de agora. A gente já vai falar sobre o Colm, sobre as motivações dele. O Patrick não aceita, inclusive quando o Colm começa a fazer coisas que extrapolam a realidade, que avançam limites, o Patrick ainda assim não para, ele é inconsequente, ele não analisa as consequências, os prejuízos que ele está causando em insistir em algo, numa amizade que não funciona mais, por mais que não tenha um motivo real para isso. E nessa insistência toda ele perde tudo, ele perde o seu amigo definitivamente, ele perde a sua irmã que vai embora, ele perde o carinha lá que estava perto dele e que acaba ele perde a burrinha dele, ele perde tudo na vida dele por causa dessa insistência e dependência emocional. Só que a gente percebe que existe uma transformação, que no final ele acaba não se tornando mais dependente disso. Ele é desperto a ser o melhor lado, a melhor versão dele, mesmo sendo a partir de toda essa destruição que acontece ao redor dele. Colm, então, decide que a vida não faz mais sentido do jeito que era. A morte está à espreita, ao redor existe uma guerra, existe todo um contexto onde ele precisa pensar, poxa, como eu estou vivendo a minha vida? Eu estou desperdiçando o meu tempo fazendo a mesma coisa todos os dias, ou seja, o Colm era alguém exatamente como Patrick, mas ele vira uma chave e pensa, não é essa a vida que eu quero. Existe uma vida muito mais além do que a gente vive todos os dias. E com isso ele decide investir no seu violino, em criar músicas. Ele pensa, poxa, eu não lembro se foi Beethoven, foi Mozart, ele citou algum compositor que disse, olha, as músicas deles tu escuta até hoje, tu lembra dele. Só que por quê? Porque ele dedicou a vida para isso, ele se destacou. Eu quero que alguém lembre das minhas músicas. Inclusive o Patrick fala, não, ninguém vai lembrar de ti, cara.
para com isso, tu mora num lugar isolado, como é que alguém vai lembrar de uma, duas músicas que tu fez? Como então decide fazer alguma coisa pela vida, só que ao invés de acrescentar coisas, ou seja, tá, vamos investir em algo, então eu preciso dedicar tempo para outras coisas e menos para aquilo que eu fazia antes. Ele simplesmente decide cortar aquilo que não dava certo, aquilo que ele sentia que o fazia perder tempo, para poder investir em outras coisas, que sejam amizades mais saudáveis, que seja compor lá no violino músicas próprias, que fosse o que for. Ele decidiu viver tirando primeiro aquilo que não prestava para tentar aproveitar o máximo da vida. E assim ele se torna um mau amigo, e a gente percebe na atitude dele tão ranzinza. Em alguns momentos ele até ajuda o Pedrick, poxa, tudo bem, eu te ajudo, vamos lá, não, deixa comigo. Só que ele diz, então tá, te ajudei, agora segue teu rumo, eu vou seguir a minha vida. Tão seco, tão, sabe, ele mudou completamente, até justifica o Pedrick ficar meio enlouquecido, porque não é uma coisa natural. Ele simplesmente cortou relações e se tornou seco, grosso, indiferente com muitas coisas do seu amigo. Tanto que ele chegou ao limite de dizer, olha, se tu vier me incomodar de novo, que o Pedrick assim o fez até o filme terminar, eu vou cortar um dedo para cada vez que tu vier me incomodar. E o Pedrick pensa, poxa, não vai fazer isso, né? Poxa, é o dedo dele, ele não vai tocar violino, não vai conseguir compor nada se ele não tiver os dedos. Ele fez. O Pedrick incomodou ele tanto que ele foi lá, cortou um dedo e jogou na porta da casa do Pedrick. Ó, pra te saber que eu não quero mais ser teu amigo, eu decidi, se tu me incomodar de novo, vão ser os outros dedos que eu vou cortar. O Pedrick vai enchendo o saco dele de uma forma tão insuportável que chega o dia que ele... dia terrível, que não mostra exatamente ele fazendo, mas ainda assim, da gente ver aquele sangue, aquela mão sem dedo, ele corta todos os restantes dedos da mão dele. A mão esquerda, na verdade, é que ele usaria para fazer as notas no violino, e fica sem os dedos, tipo, eu prefiro morrer com sentido na minha vida do que continuar com uma amizade inútil. Pois é, o negócio é forte, é muito forte, porque existia um sentido de que a minha vida não vale mais, a morte pode estar aqui, então eu preciso que seja de um segundo dia, um dia de prazer na minha vida, porque é isso que eu não tinha antes. E cortando os dedos, a gente vê que o violino, na verdade, era uma desculpa. Ele queria viver, ele não queria mais o Pedrick chato na volta dele e queria viver qualquer outra coisa, porque sem os dedos ele não conseguia mais tocar violino. Mas ele, de uma forma ou de outra, pega o violino e usa para bater na mesa e fazer um som de outra forma que o violino não foi criado para fazer. E agora a Sibhan, acho que é assim que pronuncia, não lembro mais, a irmã do Pedrick que mora com ele. Esta então é a pessoa que ampara o Pedrick, a pessoa que sustenta o emocional dele dentro do que seria o mais correto a pensar e fazer, e que equilibra todas as coisas, tanto na vida do Pedrick quanto com um amigo dele, o Com, enfim, ela faz as coisas, digamos que se manterem ainda nos eixos, no lugar de onde elas deveriam estar. A única pessoa madura nessa história com uma consciência, só que uma consciência tão certa, porque ela viu que ela não conseguiria ter um futuro ali. Ela já é a representação oposta do Com. Com pensou, tá, eu não consigo ter uma vida com o Pedrick, né, ele me incomoda, só que eu vou acabar destruindo, tirando as coisas da minha vida e indo ao exagero para tentar resolver. Já Sibhan, não lembro, ela pensa diferente. Ela pensou, bom, eu não consigo viver nessa loucura, eu não consigo ir para frente, existem problemas aqui que a gente não consegue resolver dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu vou embora. Ela recebeu uma carta com uma oferta de trabalho em outra cidade e ela aceita essa carta. E é o que ela faz, ela reluta um pouco, mas pensa, bom, eu preciso disso, eu preciso mudar de vida. É uma pessoa que tinha também conflitos internos, porém ela fez uma escolha certa. Ela representa então a escolha certa quando estamos com esse conflito terrível nas nossas vidas, o Com, a escolha errada, e o Pedrick, a pessoa que está apegado e jamais sairia desses problemas por conta própria. Então Sibhan vai embora, deixando então Pedrick sozinho. Inclusive, um dos dedos que o Com jogou lá na porta, quando ele jogou 4, a burrinha acabou engolindo e morreu. E dessa forma trágica, onde a gente quase chora assistindo o filme, ela falece e o nosso Pedrick perde a última coisa, o último ser que ele ainda tinha
na vida dele que fazia algum sentido, se obrigando a encontrar sentido de outra forma. Agora falando sobre a história, na verdade eu acabei falando um pouco da história durante os personagens, mas um detalhe importante a se apresentar é que existia uma personagem específica, uma velha, que eu não lembro se eles chegam a falar o nome dela ou não, mas que ela definitivamente representa a morte, porque é o que ela vem dizer. Tem um momento que ela inclusive chega e diz, olha, vai morrer alguém essa semana. Pode ser um ou pode ser dois, depende das tuas escolhas. E aí com isso a gente vai ficar pensando, ou pode ser o Pedrick, ou o Pedrick e o Colm. Um dos dois vai morrer, ou só o Colm, né? Um ou os dois vão morrer. Só que não é o que acontece, né? Os dois não morrem, nenhum deles no final, mas morre o garoto que estava ali junto com o Pedrick, digamos que aprendendo com ele, né? Dominique, que também tinha seus conflitos existenciais, só que ele tomou uma quarta decisão. Enquanto o Colm destruiu a vida dele, a Sheba resolveu a vida dela, o Pedrick continuou com a vida que ele tinha e o Dominique tirou a vida dele. Foi ele que morreu e que, né, tirou a sua vida do penhasco lá, enfim. Tem uns 4 exemplos aí de caminhos a se seguir quando se tem um conflito existencial, né? Eu nem preciso dizer qual deles é o melhor para seguir quando a gente está doido, né? Então não enlouquece. Existem muitas coisas ao nosso redor, muitas coisas explodindo, sendo derribadas e tentando entrar para dentro da gente. E a gente não se deve deixar, porque não importa o que entra, mas o que sai. Aquilo que a gente consegue fazer com o que a gente recebe. E nesse filme traz exemplos, 4 exemplos fortes de como resolver ou não resolver essas coisas, né? Então cabe a nós escolher a melhor delas. Agora mais uns comentários sobre a nossa história. É um filme um tanto cômico, tem algumas partes cômicas, ele tem também um tom poético e regionalista, porque ele traz esse contexto da Irlanda do Norte, uma cultura que a gente não está acostumado a ver, então a gente sente que existe algumas diferenças nos costumes, nas falas, no jeito de viver das pessoas daquele lugar, e que a briga dos nossos amigos, na verdade, parecia muito mais uma briga infantil, onde o carinha, o teu amigo faz uma coisa pra ti, tu chega e diz pra ele, não sou mais teu amigo. Ah, que maravilha, né? É muito infantil. A justificativa do Colm parecia muito mais infantil do que embasada em qualquer motivo que ele possa ter. E assim termina a nossa história da mesma forma que começou, só que sem perdas. Digamos que a história continua da mesma forma, só que os nossos personagens terminam cada um com seu fim. O Pedrick descobre então que ele não precisa ser dependente de todas as pessoas e de coisas ao redor dele. O Colm percebe que parecia que era o fim, que o mundo estava acabando, mas não acabou. Inclusive a guerra civil termina, eles percebem que a vida está começando a voltar ao normal e que toda aquela loucura e desespero não serviu para nada. Eles podiam ter simplesmente vivido como sempre viviam, que as coisas iam voltar ao normal e eles poderiam seguir com outros objetivos e projetos da vida sem ter que cortar dedos. A Sheba resolveu a vida dela e, enfim, a vida continua como era antes. E esse foi o filme indicado ao Oscar, Os Banshees de Inisherin, um filme interessante de assistir, um tanto diferente pra gente que não está acostumado com essa cultura e com essa forma de apresentar uma história, mas que foi muito interessante, eu considero um filme bom. Havendo algum outro filme, alguma outra história que tu queira que eu traga aqui pro canal, por favor me diga. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado que você já deixou o teu comentário, o teu gostei aqui embaixo, obrigado que eu sei que tu já te inscreveu no canal e compartilhou o vídeo, e te vejo no próximo episódio de Produção.